Então, boa noite para vocês, oficialmente falando aí boa noite. Na aula 2, nós trabalhamos a análise sintática parte 1, em que nós estudamos o sujeito e a questão do verbo, a regência do verbo, né? E analisar o verbo quanto à sua regência, quanto à sua predicação, é verificar se ele é transitivo, se ele é intransitivo, se ele é verbo de ligação. Confere? Então agora a gente vai estudar análise sintática, que eu divido só por uma questão didática mesmo, em parte 1 e parte 2. Então na parte 2 a gente estuda os demais termos das orações. Então na sequência vamos falar do predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito nós até chegamos a comentar também na aula passada, porque falamos de verbo de ligação. Então vamos aí fazer a análise sintática da minha primeira frase. O escritor era dedicado. Sujeito. Vamos? O escritor. Então eu faço a pergunta, quem era dedicado? O escritor é o sujeito da oração. Qual seria o núcleo do sujeito? Somente escritor, tá? Lembrando que núcleo é sempre uma única palavra. E aqui o verbo ser, você já pode colocar que o verbo ser é um verbo que esse aqui não tem necessidade de analisar o contexto. O verbo ser sempre é verbo de ligação. E essa característica atribuída ao sujeito que vem após um verbo de ligação, nós chamamos de quê? Fala. Predicativo do sujeito. Então, quando eu falo a palavra predicativo, é sinônimo de fala, característica. Bora falar, se ouves, né? É legal você se ouvir, para você memorizar. Então, todo mundo, porque eu já sei, eu já memorizei. Predicativo. A palavra predicativo é sinônimo de quê? Característica. Se eu falo predicativo do sujeito, equivale a dizer que é a característica do sujeito. Detalhe importante é que o predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito e tem que vir após verbo de ligação. Mais um exemplo. As crianças ficaram quietas por algum tempo. Quem ficou quieta? As crianças. As crianças é o sujeito. O verbo ficar, nesse contexto, indica o estado qual elas estavam. Todo verbo, qualquer verbo que indica estado, característica, nós o classificamos como verbo de ligação. Quietas é a característica, é o estado atribuído ao sujeito. Essa característica atribuída ao sujeito que vem após verbo de ligação, fala o nome? Predicativo do sujeito. Então, gente, o lance é lembrar que predicativo é fazer tradução. É sinônimo de quê? Característica. Se eu falo do sujeito, é característica atribuída ao sujeito. Mas não é só a característica atribuída ao sujeito. Tem que vir após verbo de ligação. Agora, deixa eu te chamar a atenção de uma outra frase um pouquinho diferente, tá? Vou colocar aqui uma tela em branco. Colocar uma outra frase como uma observação que vale a pena você acrescentar. As mulheres saíram aborrecidas. Primeiramente, vou localizar o sujeito. Quem saiu aborrecida? As mulheres. As mulheres é o sujeito. Analisei o sujeito. Agora eu quero classificar o verbo sair. Verbo transitivo, verbo de ligação, é um verbo intransitivo. Saíram é uma ação? É uma ação. E tem sentido completo. Então é um verbo intransitivo. Tudo bom. Verbo intransitivo indica ação e tem sentido completo. Aborrecidas é um estado, é uma característica atribuída ao sujeito, que é as mulheres. Aborrecidas é predicativo do sujeito?
É. E eu sei porque vocês me responderam não. Vocês responderam não por não ter verbo de ligação. Era isso mesmo que eu queria. Mas a gente antecipa qualquer dúvida que pode ocorrer. Deixa eu dar maldade para não ser a banca, né? Antes eu do que a banca. Olha só, aborrecidas concorda que é uma característica atribuída ao sujeito? O que é comum de o verbo de ligação estar implícito? Ó, as mulheres saíram e estavam aborrecidas. Enxergaram o verbo de ligação implícito? As mulheres saíram e estavam aborrecidas. Então, há um verbo de ligação, só que ele está implícito. Então, assim, não é uma exceção à regra. Predicativo do sujeito atribui característica ao sujeito e vem após verbo de ligação. Detalhe, o verbo de ligação pode estar implícito. Agora eu vou mastigar, vou facilitar para vocês. Aborrecidas veio atribuir uma característica ao sujeito. E veio após um verbo, concorda? Tudo bem que o saíram não é verbo de ligação. Por que eu estou te falando isso? Entenda que é uma dica, tá? É macetinho. Tem gente que fala assim para mim, mas eu ainda tinha que enxergar que é um verbo de ligação escondido lá na hora da minha prova. Entendo a revolta. Então, vou facilitar. Se você tem uma característica que é atribuída ao sujeito e essa característica veio após um verbo, qualquer verbo, mesmo que não seja de ligação, você pode marcar, que é um predicativo do sujeito. Ué, mas mesmo se não for verbo de ligação, é porque o verbo de ligação vai estar implícito. Sem medo de ser feliz. Certo? Posso seguir? Então, a observação é que o predicativo do sujeito pode vir após outro verbo. Sendo assim, o verbo de ligação estará implícito. Mas é claro que a característica tem que ser atribuída ao sujeito. Vamos seguir? Então, um termo da oração já foi. Mais um. Predicativo do objeto. Predicativo é sinônimo de quê? Característica. Mas aí será uma característica atribuída ao objeto. Para quem não se lembra, o que é um objeto? É o termo que complementa o verbo. Exemplo. Acusaram o pobre homem de ladrão. Eu vou fazer errado. Eu vou fazer análise sintática errada, tá? Propositalmente vou fazer errado. Então, assim, isso que eu farei agora, não copiem, porque é uma análise errada, mas é proposital. Muitos que têm conhecimento da língua portuguesa fariam a seguinte análise. Quem acusa, acusa alguém de alguma coisa. Não é uma análise pertinente? Coerente? Quem acusa, acusa alguém e quem acusa alguém e acusa de alguma coisa. E se você assim fizer, você falaria... Deixa eu só apagar aqui. Aí. Se assim fizer, você falaria que o verbo seria verbo transitivo direto e indireto. Não seria assim? Aí você erra. Mas eu vou dar dica. Antes de eu dar dica, só visualizem qual é a análise correta. Aí você vai virar para mim, mas como é que eu ia saber disso? Eu vou te dar a dica, tá? Mas antes de mais nada, eu vou fazer a análise correta. Quem acusa, acusa alguém. Tudo bem? Acusaram, sujeito indeterminado, verbo na terceira do plural. Eu não sei falar quem acusou. Acusaram. Não sei quem, sujeito indeterminado. E quem acusa, acusa alguém. Acusaram quem? O pobre homem. Então, o verbo acusar é verbo transitivo
direto. Quem acusa, acusa alguém. Acusaram quem? O pobre homem. Tudo que complementa verbo é objeto. Como complementou um VTD, faz a função de objeto direto. Quem acusa, acusa alguém. De ladrão, acusar o homem de ser ladrão foi uma característica atribuída ao homem? Não? Não, eu posso pensar assim? Olha só, acusaram o pobre homem e fizeram uma acusação ao homem de que ele era ladrão. Então, ele ser ladrão seria uma característica atribuída a ele? Gente, quando eu falo característica, não é sinônimo de qualidade. Eu ser bandida é uma característica. Quando eu falo assim, ô mulher bandida, ser bandida é uma característica, que não é sinônimo de qualidade, mas é uma característica. Você que está falando, entendeu? Então aqui, ser ladrão, acusar esse homem, eles acusaram o homem, e esse homem seria ladrão. Tudo bem até aí? Se a gente pensar que ladrão é a característica atribuída ao homem, característica eu vou chamar de predicativo. Como foi atribuída ao objeto, não foi? Foi atribuída ao homem, e o homem é o objeto. Eu chamo de predicativo do objeto. A minha análise, vocês entenderam? Agora eu vou facilitar, dando dica, mas é uma dica que é teoria, tá? Quando você tiver, e depois vocês anotem, vamos entender primeiro. Quando você tiver os verbos como acusaram fulano de algo, chamaram a fulana de boba, chamaram a Marcela de boba. Tá vendo que eu estou chamando alguém de alguma coisa? Quando eu tiver taxar alguém de alguma coisa, chamar alguém de alguma coisa, taxar alguém de alguma coisa, acusar alguém de alguma coisa, você percebeu que a estrutura é a mesma? Então, nessas estruturas do taxar alguém de alguma coisa, chamar alguém de alguma coisa, assim como acusar alguém de alguma coisa, você pode ter certeza que esse de alguma coisa é predicativo do objeto. É uma regência pronta destes verbos. Se você não tem a informação específica da regência destes verbos, você tranquilamente colocaria que o verbo era VTDI. E você colocaria que o homem era objeto direto e o de alguma coisa seria o objeto indireto, até mesmo porque tem preposição. Então, a gente já está trabalhando com a matéria regência, né? A particularidade de alguns verbos em relação à regência. Então, quais são os verbos? Acusar, taxar e chamar. Nesse contexto, né? De chamar alguém de algo, taxar alguém de algo. E esse de algo vai ser sempre o quê? Predicativo do objeto. Vou fazer a segunda frase. Taxou-o de louco. O o é um pronome, confere? Taxou-o de louco, taxou ele de louco. Então aqui fica assim, quem taxa, taxa alguém. Quem taxa, taxa alguém. Verbo transitivo direto. Taxou quem? Taxou ele, o o. Aí o o faz a função de objeto direto. De louco seria a característica atribuída ao pronome o. Seria a característica atribuída a ele. A característica atribuída ao objeto, que nós vamos chamar de predicativo do objeto. Dica, aproveitando esse exemplo, toda vez que você tiver o pronome o ou o pronome a, e o que eu falo para o o e o a, obviamente, serve para os, as. Sempre que você tiver pronome o ou pronome a complementando o verbo, esses pronomes exercem a função de objeto direto. Então, na hora que eu vi o o ligado ao verbo pelo hífen, você já sabe que é um pronome. Pronome esse que faz função de objeto direto, que tem valor de ele, né? Taxou ele de quê? De louco.
Dúvidas, me falem. Professor, no caso, então, ele só fica sendo verbo transitivo direto porque há essa norma, né? Exatamente, para esses 3 verbos que eu coloquei para você. Porque é muito pertinente já em automático, né? Exatamente. E eu falo, é coerente. É uma pergunta coerente para o verbo, né? Quem chama alguém de alguma coisa. É uma exceção à regra desse tipo de coisa. Esses verbos, nesses contextos, que é o chamar, taxar e acusar. Agora, eu não estou falando que o predicativo do objeto só ocorre com esses 3 verbos, né? Esses 3 verbos eu corro o risco de errar, se eu não souber a particularidade, a regência específica desses 3 verbos. Vou te dar um outro exemplo, então, que não estes verbos, né? Deixa eu trocar aqui, deixa eu colocar um outro slide. Acusado, o pobre homem foi acusado de ser ladrão. Só que detalhe, assim, quando eu falei o de ser ladrão, é só para vocês enxergarem que o ser ladrão é uma característica. Isso é característica do objeto, predicativo do objeto. Agora, detalhe, predicativo do sujeito, característica atribuída ao sujeito e vem após verbo de ligação. Predicativo do objeto não tem que vir após verbo de ligação. Aliás, ele não vem após verbo de ligação. Então não tem que ter. Você não vai buscar implícito, entendeu? Quando eu coloquei o ser, era só para vocês visualizarem que era uma característica. O ser ladrão era uma característica atribuída ao homem. Mas então, predicativo do objeto não vem após verbo de ligação. O que acontece? Quando nós estudamos, na maioria das vezes, não se estuda o predicativo do objeto. Sempre se fala no predicativo do sujeito. E há várias gramáticas, não poucas, que sequer trazem o predicativo do objeto. Elisa, eu preciso me preocupar? É uma questão muito cobrada em prova, falando de forma geral? Não. Banca OCP também não é diferente. Mas eu estou dando a matéria completa de sintaxe. Tá? A gente está falando sobre todos os termos, mas eu não daria muita importância. A cadeia o tornou uma pessoa melhor. A cadeia o tornou uma pessoa melhor. O que é que vocês são assim? Que utopia, hein, professor? Isso foi em outro país, gente. Tipo isso. Então, olha só. Destaquei aqui uma pessoa melhor, e aí a banca sempre vai colocar em negrito, em destaque, aquilo que ela quer a função sintática. A cadeia é o sujeito. O tornou. Tornou ele uma pessoa melhor. Enxergam que o o é um pronome? E o que eu falei para você como dica? Dica, mas é uma teoria. O pronome o, o pronome a ligado a verbo, e esse pronome pode vir antes do verbo ou após o verbo, faz a função de quê? Objeto direto. Pronome o, pronome a ligado a verbo, exerce a função de objeto direto. Mas eu vou abrir o pronome. O que é abrir o pronome? Só enxergar quem ele substitui. A cadeia tornou ele uma pessoa melhor. Então, ser uma pessoa melhor é uma característica atribuída a ele, atribuída ao pronome o. Então, nós temos uma característica atribuída ao objeto, predicativo do objeto. Para você também não ficar preso à ideia que predicativo do objeto sempre virá naqueles verbos, né? Vamos resumir. O que nós falamos de importante? Predicativo é característica.
Se eu falo do sujeito, atribuir ao sujeito. Se eu falo do objeto, eu atribuir ao objeto. Lembrando que do sujeito sempre vem após um verbo de ligação. E esse verbo de ligação pode estar implícito. Fechou. Agora vamos ao número 3. Adjunto adnominal. Se apoiem ao termo. Adjunto adnominal. Vem junto do nome. E quando eu falo que vem junto ao nome, que nome é esse? Necessariamente é um substantivo. Não interessa se concreto ou abstrato. Então, o adjunto adnominal vem junto ao nome. E vem junto ao nome para quê? Ou caracteriza ou especifica. Se você entende o conceito, você consegue matar uma questão. Vem junto ao nome para especificar ou caracterizar. Vamos aos exemplos. Os cabelos castanhos a deixavam mais bonita. E a banca já destacou a função dos termos que ele quer. Então, vou começar com castanhos, tá? Vamos descobrir a função sintática. Castanhos veio junto ao nome cabelos. E cabelo é um substantivo. Esse elemento que veio junto ao nome cabelo veio para fazer o que com o nome? Caracterizar, né? O cabelo era castanho. Então, esse elemento junto do nome, quando eu falo junto, é grudado, né? Não tem vírgula, vem grudadinho no nome, está caracterizando, é o nosso adjunto adnominal. Mais uma frase. Foram realizados 3 exames nesse sábado. Ele quer a função sintática do termo 3, que é um numeral. 3 veio junto do nome exames. E ao vir junto do nome exames, que é um substantivo, o que ele fez? Especificou, são 3. Então, especifica que são 3. Veio junto do nome para especificar adjunto adnominal. Nesse sábado, o nesse mexe com qual termo? Mexe com qual palavrinha? O nesse. O nesse mexe com a palavra sábado. Aí o nesse veio junto de um nome, veio junto de um substantivo. E quando eu falo nesse sábado, não é qualquer sábado, eu especifico. É adjunto adnominal. Agora, cuidado com o seguinte. Aqui, a banca sempre vai falar para você. O termo nesse exerce função de adjunto adnominal. Entenderam? Ou ela vai colocar em negrito. Se eu tivesse perguntado nesse sábado, tudo, se fosse o único grifo, aí a ideia é de tempo. Aí você já lê diferente. Foram realizados 3 exames. Quando? Nesse sábado. Aí tudo isso é ideia de tempo. Aí tudo isso seria adjunto adverbial de tempo. Então, muito cuidado com o que lhe é perguntado. Se eu perguntei só sobre o nesse, só a palavrinha nesse veio junto da palavra sábado e está especificando o sábado. Adjunto adnominal. Nesse sábado seria adjunto adverbial. Vocês entenderam? Terceira frase. Os materiais de Pedro e os meus livros foram roubados na sala. Eu quero a função sintática dos termos destacados. De Pedro veio junto ao nome materiais. E quando fala que é de Pedro, especificou de quem são os materiais. Então, aqui é um adjunto adnominal. Meus livros, meus, veio junto de um nome e especificou o nome. Meus livros, não são quaisquer livros, são os meus, especificou. Adjunto adnominal. Agora, uma informação bem legal. Na frase 1, vocês viram que eu destaquei o termo os? Na frase 1, os. Classe gramatical. Qual é a classe gramatical do termo os na frase 1?
artigo, porque precede o substantivo cabelos, né? Então, os é um artigo definido. Aí nós vamos anotar assim, ó. Todo artigo definido exerce a função sintática de adjunto adnominal. Todo artigo definido, o, a, os, as, exercem a função sintática de adjunto adnominal. Aí, fundamental, a parte introdutória da nossa aula 2. Porque o que nós fizemos na parte introdutória? Diferenciamos a morfologia da sintaxe. Né? Então, quando eu falo, a palavra é um artigo, é a classe gramatical. Exerce a função de adjunto adnominal. Aí, análise sintática. Assim como, ainda na frase 1, a palavra cabelos. Qual é a classe gramatical? Vamos de novo. Na frase 1, a palavra, desculpa, eu perguntei errado. Quem me respondeu, respondeu certo. Eu que perguntei errado. A palavra castanhos pertence a qual classe gramatical? Adjetivo. Então, quando eu falei, castanhos é um adjetivo, sim, é a morfologia. Mas quando eu falo que exerce a função de adjunto adnominal, é análise sintática. Uma frase aqui. Vou colocar 2 frases. Ó, eu destaquei 2 ocorrências do termo a e uma ocorrência do termo o. E eu quero a função sintática. Função sintática. E aí, para você fazer análise sintática, você tem que dar um pulo na morfologia. Que aí nós estamos fazendo a análise morfossintática. O primeiro A, da frase 1, a rebelião. Qual é a classe gramatical? É um artigo. Se é artigo, faz função de quê? Adjunto adnominal. Então, primeiramente, eu tive que verificar que é um artigo. E, por regra, se é artigo definido, exerce função de adjunto adnominal. Na frase 2, o governo a levou. Governo a levou, levou ela. Esse a não é um pronome pessoal? Então, esse a é um pronome oblíquo, é um pronome pessoal. E o pronome a, quando vier ligado a verbo, ele faz a função sintática de quê? Objeto direto. Então, ó, mesmo termo, com diferentes classes gramaticais e diferentes funções sintáticas. Para o abrigo, qual é a classe gramatical? Artigo. Se é artigo, porque precede o substantivo abrigo, função sintática, adjunto adnominal. E aqui nós fizemos uma análise morfossintática. Quando você fala artigo, pronome, morfologia. Objeto, adjunto, sintaxe. Bacana? Esperando o pessoal anotar.
Você sabe que eu estava sentindo a sua falta, né? Eu estava sentindo a sua falta, é. E aí eu ia brincar com o colega, com o... É o Marcos, que também... O que morou na Espanha. Márcio? Max. Então, aí eu ia brincar com o Max, né? Porque o Max eu sei que sabe da tua história. Aí ele não estava aqui, Mas eu ia perguntar, cadê a guapa paraguaia? Não é guapa? Na Espanha eles usam mais. O guapa? Eu tô mais pra Espanha, Europa do que Paraguai, né? Desculpa aí. Isso daí que ele edita, né, gente? Dá um trabalhinho, né? É? Nem vou discutir com você, louro. Você deve ter um pezão lá. É? Então, bora. Fechou a adjunta de nominal? Deixa eu só te trazer outra dúvida que poderia vir a surgir. Então, a gente antecipa as dúvidas. Quero mudar. Não quero essa. Vou colocar outro. Duas frases para a gente pensar a respeito e não cair aí nessas armadilhas. Já estou na frase de número 2 e já vou te fazer uma pergunta. Vou fazer várias perguntas, que é esse estilo da OCP, né? Te dá duas frases e faz várias perguntas. É um modelo de questão. Ansioso na frase 2, então essa seria uma das alternativas. Ansioso na frase 2 é um advérbio de modo. Certo ou errado? Isso daí seria a minha letra A. Tipo, ele tirou uma frase do texto, criou uma segunda frase e sobre as duas frases julga a alternativa correta, entendeu? Aí A, B, C, D, ele vai fazer várias perguntinhas sobre as frases. É um modelo de questão da OCP. Ansioso na frase 2 é um advérbio de modo. Pode chutar, gente. Estamos aqui para isso. Você acha que não? Guapa? Sandro? Ótimo. Por que você foi a primeira que falou não? Eu acho que não. Na verdade, você sabia que não. Eu quero a justificativa. Ah, tá. Você foi aí. Não, bacana. Você usou o conceito do início da aula, né? Bacana. O atleta buscou o treino e estava ansioso. Perfeito. Com o conceito do início da aula, você matou. Que ansioso, então, é um predicativo do sujeito. E a classe gramatical é qual? Adjetivo. Agora, se eu for só pela minha lógica, porque português é fácil, eu estudei a vida toda, figura de linguagem, ironia. Português é fácil, estudei a vida toda,
coloca assim, ansioso é o modo que ele estava quando buscou o treino. E aí, facilmente, a pessoa erra e coloca advérbio de modo, né? E eu não falo que esse pensamento não é coerente, né? Existe uma lógica, não existe? Não estou falando que é. Né? É o modo como ele estava na hora que ele buscou o treino, aí seria advérbio de modo. Só que aí tem uma informação muito, muito importante. Os advérbios são invariáveis. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, não sofre variação de gênero e número. Por que eu não posso falar menos, né? Você podia dividir em menos parcelas. Por que menos não se fala? Porque menos é um advérbio e como tal é invariável. Então, por isso não existe menos, é sempre masculino. Então, a palavra ansioso é uma palavra que sofre variação. Se eu falo atleta buscou o treino, ansiosa. Então, antes de falar é advérbio de modo, porque eu acho que é o modo, verifique se a palavra sofre variação. Se sofrer, advérbio não é. Então, falando de classe gramatical, ansioso é um adjetivo. Ela já colocou que ansioso veio atribuir a característica ao atleta, característica atribuída ao sujeito, que veio após um verbo. Lembra da dica? Característica atribuída ao sujeito e veio após um verbo qualquer, mesmo que não seja um verbo de ligação, você pode marcar que é predicativo do sujeito. Mas buscou não é verbo de ligação? É porque o verbo de ligação está implícito. O atleta buscou o treino e estava ansioso naquele momento em que ele foi lá buscar esse treino. Já na frase 1, ansioso é predicativo do sujeito? Frase 1, ansioso é predicativo do sujeito? Certo ou errado? Errado. Gente, tudo bem que ansioso atribuiu a característica ao sujeito. Mas para eu falar predicativo do sujeito, sempre tem que vir depois de um verbo. Ansioso não veio junto do nome? Se a característica veio junto do nome, é adjunta de nominal. Veio junto ao nome. Se a característica veio junto, é um adjunto adnominal. Então, não podemos errar. E é também, morfologicamente, é um adjetivo, perfeito, questão de prova. Ansioso na frase 1 e na frase 2 pertencem à mesma classe gramatical? Certo. Exercem a mesma função sintática? Errado. Vamos embora de barquinho, hein? Posso? Então, falamos sobre adjunta de nominal e agora vamos falar sobre complemento nominal. Complemento nominal, também vamos nos apoiar no nome, na nomenclatura. É um termo que complementa nome. Se apoie na nomenclatura, porque eu sei que você tem muita coisa para decorar de conceito, né? Então, se apoie. Complemento nominal é porque complementa nome. E quando eu falo que complementa nome, que nome é esse? Ou será um substantivo, mas tem que ser abstrato, ou ele vem complementando um adjetivo, ou ainda ele complementa um advérbio. O que é mais comum? 90% aí das frases será ou complementando um substantivo abstrato, ou complementando o sentido de um adjetivo. É o mais comum. Primeira frase, devemos ter amor ao próximo. A banca vai te perguntar o elemento que ela quer. Ao próximo exerce função de opções. Devemos ter amor. Amor a quem? Ao próximo. Ao próximo complementa o sentido de qual palavra?
Amor. Devemos ter amor. Amor a quem? Ao próximo. Aqui ao próximo complementa o sentido da palavra amor. E amor é um substantivo e é substantivo abstrato. Sentimentos, de uma forma geral, são substantivos abstratos. Eles foram úteis à pátria. Eles foram úteis. Úteis a quem? À pátria. Então, a pátria complementa o sentido do adjetivo úteis. Complemento nominal. Agir contrariamente aos interesses dos empresários. Eu agi contrariamente. Contrariamente a quem? Aos interesses dos empresários. Aqui veio para complementar o nome contrariamente. Tudo que termina em mente é advérbio. Então eu vou voltar. Nesse caso, o ao próximo complementou o substantivo amor. Na minha frase 2, o à pátria complementou o adjetivo útil. E na frase 3, complementou o advérbio contrariamente. Agora eu quero te chamar uma atenção. O conceito ficou claro? Ou não? Então, complemento nominal vem para complementar um nome. E vamos nos apoiar o que é mais comum. Esse nome ou é um substantivo abstrato ou é adjetivo. Vou trazer um novo slide aqui. Duas frases. Isso aí é uma anotação legal de você colocar, tá? Quero começar pela frase 2. Frase 2. Frase 2, estava lendo a 1. Duvidei da nossa amizade. Aí eu quero saber a função sintática do termo aí destacado. Duvidei da nossa amizade. Quem duvida, duvida de algo. E eu duvidei de quê? Da nossa amizade. Então, da nossa amizade vem complementar o duvidei. Duvidei é verbo ou é nome? É verbo. É verbo. Em geral, tudo que não é verbo, você pode chamar de nome. Não é verbo, é nome. Então, da nossa amizade vem para complementar um verbo. Então, isso aqui é um complemento verbal. E nós aprendemos que complemento verbal recebe o nome de objeto. Quem duvida, duvida de algo. Então, o verbo pede complemento e exige preposição, é o transitivo indireto, que nós aprendemos na aula 2. Quem duvida, duvida de algo. E ele duvidou da nossa amizade. Então, isso aqui complementou o verbo transitivo direto, exerce a função sintática de objeto indireto. Quando se fala em termo regente, em termo que rege, é o elemento qual eu elaboro a pergunta e é o elemento que vai ou não exigir preposição. Então, se a pergunta fosse, o porquê da preposição de, porque de, que juntou com o artigo a e virou da. Então, quem rege é o verbo duvidar. Quem exigiu a preposição de é o verbo
Duvidar, que é VTI, e pede preposição de. Agora a frase 1. Tinha dúvida da nossa amizade. Tinha dúvida de quê? Da nossa amizade. Então, o da nossa amizade vem para complementar o sentido da palavra dúvida. Dúvida aí não é verbo. Se dúvida não é verbo, é nome. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Quem é que exigiu a preposição de? Ou melhor, quem é que rege? Quem é o termo regente? Essa nomenclatura de prova. Quem é o termo regente? O termo regente é o elemento o qual você elabora a pergunta. E o regido é quem responde. Então, assim, dúvida é o regente, dúvida de quê? E o regido é quem responde, da nossa amizade. Então, é o regente, é o termo que rege, que vai ou não exigir uma preposição. Quem foi o termo regente? Dúvida. E quem tem dúvida de algo. O que eu quero concluir com vocês? O termo regente pode ser um verbo e pode ser um nome. Então, o elemento que exige preposição não é só verbo. Porque acaba que quando você estuda, faz exercícios, o tempo todo quase que aparece só verbo, né? Então, não é só verbo que exige preposição. Um nome também pode exigir preposição. Então, a única diferença da 1 e da 2 é que da nossa amizade em 1 complementou um nome, complemento nominal, e na frase 2, da nossa amizade complementou um verbo, então é objeto. E quando complementar verbo com preposição é objeto indireto. Agora veja bem, complemento nominal, complementa fala, complementa o nome, o sentido do nome. E não existe complemento nominal direto e indireto. Agora você vai anotar. Complemento nominal sempre terá preposição. O complemento nominal sempre será precedido de preposição. Complemento nominal virá precedido de preposição. Sempre, sempre. Aproveite os poucos momentos em que eu falo sempre. Agora, vou te chamar a atenção, vou até apagar aqui, e vou te chamar a atenção das frases anteriores que nós analisamos. Olha aqui, ao próximo complementou o nome amor, complemento nominal. Quem tem amor a alguém. Aí o nome amor que exige a preposição a. O termo regente é o nome amor que exige a preposição a. Eles foram úteis à pátria. Útil a quem? A pátria. A pátria complementou o nome útil. E o nome útil é que exigiu a preposição a. Útil a quem? Agir contrariamente a quê? Aos interesses. Quem age contrariamente é contrariamente a algo. Percebe? Ó, todos os complementos nominais vieram precedidos de preposição, que pode ser qualquer preposição. Preposição a, preposição de, preposição com, qualquer preposição. Mas complemento nominal sempre vem com preposição. Chegamos à 5ª classe gramatical. Dúvidas até então? Aparecerão nos exercícios. Amém, né? Porque quem não tem dúvida, não entendeu. Adjunto adverbial é o mesmo que advérbio. Da ideia de tempo, modo, causa, condição, concessão e por aí vai.
Meus exemplos. Aí, o que a banca gosta de pedir? Quando ela pede advérbio, ou se ela pedir adjunta adverbial, é a mesma coisa. Só que quando eu falo advérbio, análise morfológica. Quando eu falo adjunta adverbial, é análise, mas o conceito é o mesmo. E quando ela pede de forma seca um advérbio, adjunta adverbial, ela quer saber de quê? Se é modo, se é tempo, se é causa. Isso também vai ser fundamental, esse entendimento, que eu acredito muito mais em uma interpretação, com algumas dicas. Vai ser também importante para nós classificarmos as chamadas orações subordinadas adverbiais. Então é tudo, advérbio, adjunta adverbial e oração adverbial. Tudo traz uma ideia. E aí você tem que saber a ideia de quê? Se é modo, se é causa, se é tempo, se é lugar, se é finalidade e por aí vai. Então entra aqui a nossa interpretação, mas eu também vou dar dica para você anotar, tá bom? Então a minha primeira frase: devido à seca, queimadas estão ocorrendo em todo o país. Uma forma interessante, se está difícil para achar a ideia, uma forma interessante é colocar na ordem direta. Lembrando que a ordem direta de uma oração começa pelo sujeito, né? Então, como seria a ordem direta? Queimadas estão ocorrendo em todo o país, devido à seca. Qual é a ideia? Qual é a circunstância deste adjunto adverbial? Causa. Perfeito. Então, as queimadas estão ocorrendo, não é à toa. Há um motivo, e motivo é sinônimo de causa. Então, nós temos o adjunto adverbial de causa. Já quero te chamar a atenção no quesito pontuação, porque pontuar, usar a vírgula corretamente, é uma análise sintática. Tem gente que fala assim para mim: eu tenho muita dificuldade em pontuar. Dificuldade não é em pontuar, não sabe análise sintática. Se eu não sei análise sintática, você não vai aprender as regras da pontuação. Então, não dá para estudar pontuação sem trabalhar a sintaxe. O adjunto adverbial, o lugarzinho dele, entre aspas, é no final da oração. Então, eu teria o sujeito, o verbo, o complemento verbal, e aí viria os adjuntos adverbiais. Ele não vem no início? Então, o adjunto adverbial está deslocado. Depois eu reafirmo isso, não precisa anotar. A outra lista de vocês, lista 3, já tem isso. Mas eu já estou te chamando a atenção, tá? Devido a seca, um adjunto adverbial que está deslocado. Por esse motivo, ele veio isolado por vírgula. E aqui trouxe a ideia de causa. Fomos à biblioteca para uma pesquisa mais profunda. Ideia de quê? Finalidade. Nós fomos à biblioteca, não foi à toa, foi com um objetivo, foi com uma finalidade. Então, vou colocar aqui finalidade. Saíram, apesar da chuva. Já já a gente vai fazer anotações que você tem que pensar na prova. Eles cobram, tá? Em cima disso, a gente faz um rascunho. Concessão, perfeito. O apesar de sempre é a ideia de concessão. E para quem não sabe, concessão é contradição. Vocês estão aqui hoje apesar da chuva. Né? Tipo assim, qual que era a lógica? Ninguém intervindo. Estava chovendo, complicado, trânsito, eu tenho moto, e aí como é que eu venho com a chuva, né? Mas apesar da chuva, você veio. Isso é contradição. E contradição, a banca vem falando concessão. Então, vou colocar aqui. Apesar de é concessão. E concessão é o mesmo que contradição. Só que doravante você vai falar concessão, ideia de concessão. A diversidade não impede a ação. Não há diversidade que não impede a ação. Sim. Perfeito.
Agora, vou jogar um slide em branco para a gente colocar algumas dicas em relação ao valor da preposição para te ajudar na interpretação dos adjuntos adverbiais. Na primeira frase, nós tivemos uma locução prepositiva. Qual foi? Pergunte. É uma concepção mesmo de contradição, né? Contradição. Mas na etimologia da palavra, concepção seria consentimento, né? Vou falar. Só vou fazer também outra correção, mas assim, não fique tímido em me perguntar. Eu só vou fazer uma correção na sua pergunta a fim de aprendermos, entendeu? Somente. Mas não é uma crítica, eu não quero, nossa, não pergunto mais. Mas é aprendizado. Quando você falou etimologia da palavra, foi isso que você falou? Etimologia é a origem da palavra. Então, assim, quando eu falar, de acordo com a etimologia da palavra, então vai ter a ver se ela veio do grego, se ela veio do latim. Então, assim, então, no dicionário, quando a gente vai analisar os verbetes, né? O dicionário traz informações de ordem etimológica, de ordem semântica, que daí é o significado da palavra, o sentido da palavra. Também traz informações fonéticas, porque ele não coloca o acento circunflexo ou agudo, só para você saber. Então, também traz informações morfológicas, que ele vai te falar, é verbo, é substantivo. Então, dentro do dicionário, olha quantas informações. A etimológica, a semântica, a morfológica e a fonética. Tudo isso o dicionário traz em relação a qualquer verbete. Então, etimologia, origem. Então, você queria me falar o sentido da palavra, né? O significado da palavra. E aí eu vou melhorar. E eu nem vou me apoiar no dicionário. Eu vou além. Concessão deriva do verbo conceder. Não é? Concessão é um substantivo que deriva do verbo conceder. E se você buscar aos dicionários, vai estar lá conceder, dar, como um dos sinônimos. E não é bem assim dar. Porque daí como é que dá e é uma contradição? Aí vira uma contradição, né? Então vamos entender a palavra no sentido lato, digamos assim. E não todos os sinônimos que ela pode vir a ter. Conceder é o mesmo, se eu concedo algo a você, é uma exceção à regra. Concessão é o mesmo que uma exceção à regra. Então vamos lá. Eu tenho aqui 5 ingressos de uma aula show para ser sorteado. E eu só vou sortear esses ingressos para quem está matriculado no presencial do Instituto. Só que você não é do presencial, você está matriculado só no online e hoje você deu um pulinho aqui só para assistir uma. Então assim, eu poderia te dar um ingresso? Que eu só vou... Vamos colocar que eu vou dar um ingresso, vamos colocar 5 não, eu só vou dar um ingresso para uma aula show para quem é matriculado no presencial do Galeno. Então, eu vou dar um ingresso para ela, porque eles são matriculados no presencial. Só que você não é do presencial, você é matriculado só no online. Por regra, eu posso te dar um ingresso? Não. Ah, professora, pelo amor de Deus. Aí eu falo, tudo bem, eu vou conceder o ingresso a você. Eu não vou te dar. Mas tipo assim, mas você deu. Melhor, eu vou conceder o ingresso a você. Ou seja, eu abri uma exceção à regra. Não é nem só permissão, porque permissão, tipo assim, eu posso ir tomar banho na chuva? Pode, eu te dei uma permissão. E eu não fui contrária a uma regra. Porque até então não tinha nenhuma regra que proibia. Então não é bem uma permissão. Concessão, tudo bem que é dar. Né? Você faz uma coisa, mas você está abrindo uma exceção. E o que é abrir uma exceção? É você ir contra a regra.
Mas no dicionário você vai encontrar que conceder, dar, são sinônimos. Mas há essa diferença. Aí fica melhor de nós entendermos concessão como contradição. Então vamos lá. Na frase 1, qual foi a locução prepositiva que eu usei? Para dar ideia de causa. Devido a. Vamos aprender locução. Vamos falar de forma bem geral, locução. Porque as pessoas não sabem isso e é tão fácil se a gente coloca sentido. Daqui a pouco eu falo do devido a. Gente, locução, falando de uma forma bem geral, eu teria no mínimo 2 palavras. Sendo que uma delas geralmente é preposição, certo? Então, um exemplo aqui. Vamos colocar blusa de criança. E vamos colocar também blusa de criança. Aí eu vou destacar de criança e vou destacar no domingo. Aí lá eu tinha uma frase que estava escrita assim: no domingo vamos à igreja. Um exemplo. De criança, qualificou blusa? Qualificou ou não? De uma forma geralzão, sem falar de forma específica. De uma forma bem geral, aquilo que qualifica substantivo, classe gramatical, é adjetivo, não é? É ou não é? Ah, qualificou o substantivo, é adjetivo. Mas aqui eu não tenho preposição. Então, isso aqui eu não posso chamar simplesmente de adjetivo. Eu tenho que chamar de locução adjetiva. Então, locução tem que ter pelo menos 2 palavras e geralmente ali dentro tem uma preposição, tá? Então, aqui é uma locução adjetiva. No domingo, não traz uma ideia de tempo? De uma forma bem ampla, eu falaria, é advérbio de tempo. Mas não veio com a preposição em, que é em mais o? Então, isso aqui eu não falo que é advérbio. Eu falo locução adverbial. Então, eu só queria que você tivesse o conceito amplo do que é uma locução. Sempre, no mínimo, 2 palavrinhas, sendo que é bem comum a primeira delas ser preposição. Bem comum. Até aí tudo bem? Aí vamos voltar para cá. Aí eu falei assim, a locução prepositiva da primeira frase é devido a. Locução tem 2 palavras, não tem? O devido é uma preposição, isso aqui também é uma preposição. E o devido a faz o papel de uma preposição. Por isso que em vez somente de falar é uma preposição, é uma locução prepositiva. Como é que estava escrito na minha frase? Devido à seca. Vocês viram que esse A está com crase? É porque aconteceu assim, ó. Porque a crase é a preposição a mais o artigo a, né? Essa regra geral da crase. Então, o que aconteceu na frase 1, ó? Eu tenho a locução prepositiva devido a, ela é pronta, tá? A locução não é devido. A locução é devido a. Eu tenho essa locução prepositiva, mais o artigo a, que precede a palavra feminina seca. Então, esse a é uma preposição, mais o a, artigo, que precede o substantivo feminino seca. E aqui a mais a, crase. Por isso lá está escrito, devido à crise devido à seca com crase. Mas entenda que a locução é devido a. Então, se eu tivesse uma reescritura de frase, devido ao ajuste salarial, olha eu errando. Questão de reescritura. Devido ao ajuste salarial, devido
ao ajuste, porque é uma locução, é uma coisinha pronta, é devido a. Se for juntar com uma palavra masculina, devido ao. Se juntar uma palavra feminina, o a com crase. Uma ótima questão. CESP já explorou muito essa locução prepositiva devido a. Posso apagar para falar mais coisas aqui? Todos os dias eu durmo com esse barulho. Aí vocês estão assim, hã? Todos os dias. No YouTube. Tem menino, né, gente? Eu tenho bebê. Menino, meu marido que descobriu isso. Aí eu achei ótimo, porque no dia que ele descobriu, né? Ele falou, é imbatível, é infalível. Nossa, eu me senti um monstro, né? É, ó, 15 minutinhos, pá. Mas a gente coloca bem esse somzinho da chuva, a chuva batendo no telhado, e quando a gente quer que o trem seja mais rápido, a gente põe trovão. Mas é muito gostoso, isso de fato ajuda a relaxar. Igual vocês que chegou à noite, eu pelo menos chego à noite, eu posso estar cansado o tanto que for, mas demora a desconectar. Se você coloca, vai no YouTube, tela preta, barulho de chuva, que daí a tela preta, cara, 15 minutinhos, é infalível. Porque é ruído branco, né? É ruído branco, todo ruído branco tá ali entrando no seu cérebro e te faz ir desconectando, e aí você relaxa, e aí você dorme mais fácil do que celular, do que televisão, porque você não desconecta. O ventilador funciona. Sim, também, porque tem... É um ruído branco, é qualquer ruído branco, mas eu posso ter uma chuva, né? Então vamos lá. Voltando aqui... Aqui. Então, devido a é uma locução prepositiva usado para dar ideia. Sempre que eu usar o devido a, você pode ter certeza que vai introduzir aí uma ideia de causa. Elis, há outra preposição ou outras locuções prepositivas? Sim, devido a equivale também a diante de. Tudo que eu vou colocar aqui é causa. Quais mais? Olha só, vou te dar exemplo. Diante da crise econômica, o dólar tende a subir. Face à crise econômica mundial, o dólar tende a subir. Então, por que o dólar tende a subir? Qual é o motivo? Qual é a causa? A crise econômica mundial. Pegaram? Isso vai te ajudar na interpretação. E é questão. Então, diante de, face a... Deixa eu te falar uma coisa errada. Isso aqui o povo erra assim, nem sabe que está errando. Vou errar, tá? Em face da crise econômica. Perceberam o meu erro? Fala, loira. Hã? O em e o de. A expressão, a locução prepositiva em face de não existe. Em face de não tem. Face a. Aí vamos pensar. Face a é uma locução prepositiva que eu só uso para introduzir ideia de causa. E se eu coloco face à crise econômica, ficou certo? Face à crise econômica mundial, vírgula, o dólar tende a subir.
Cometi um erro. Faltou crase. Olha as coisas fazendo sentido. Face-a, eu não te falei que é uma locução prepositiva? O a é o quê? O que esse a é? Esse a aqui, gente, o que ele é? Mas esse a aqui, o que ele é? Preposição. Se o face-a é uma locução prepositiva, esse a é uma preposição. Mais o a da palavra crise. A crise. Aí a mais a crase obrigatória. Detalhes. Por isso que eu estou aqui. Então, ó, devido a, diante de. Então, se eu fosse usar o diante de, ficaria de mais a. Aí seria diante da crise econômica, face à crise econômica. É isso. Então, te dei 3 locuções prepositivas que, quando usadas, introduzem a ideia de... Fala, gente. Causa. Agora eu vou te dar outro grupinho aqui. Aqui eu já vou marcar até, ó, a preposição para. Parece demais, demais, demais. Eu não estou falando que é sempre, mas eu falo que é quase sempre. A preposição para, ela pode ter diferentes sentidos, mas dentro dos textos é muito, muito usada para dar a ideia de finalidade. Então, como é que eu diante de uma prova, como é que eu faço, né? O para, a professora falou que geralmente é finalidade. Aí você já tenta. De fato, não tem nada a ver com finalidade, então já não é. Mas num primeiro momento, ao se deparar com para, pense em finalidade. E o apesar de, eu vou colocar um sinônimo. Nós usamos muito o apesar de. Vou usar um sinônimo. A despeito de. São sinônimos. E introduzem a ideia de concessão. Sempre, sempre. Tanto apesar de quanto a despeito de vão introduzir aí uma ideia de concessão. Outra coisa, tanto apesar de quanto a despeito de, você está vendo que aqui é de? O que o de é? Preposição. A despeito de, o que o de é? Preposição. Então, isso daqui são locuções prepositivas, não são conjunções. E quando usadas, sempre dá a ideia de concessão. E é isso que a banca quer cobrar. A ideia, a circunstância, nos ajuda. Posso seguir? Então, a adjunta adverbial não são apenas esses, tá? É tudo que dá a ideia de tempo. Mas o tempo e o lugar, toda hora eu falo, não falo? Não é fácil? Tempo e lugar? Eu coloquei 3 tipos que caem pra caramba. Chegamos no 6º termo da oração, agente da passiva. Primeiramente, nós vamos ter que aprender o que é voz passiva. Aí eu quero total atenção dos senhores e das senhoras. Vou trazer aqui um slide em branco. Olha só. Vou falar de forma simples. O que é uma voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito é passivo. É quando o sujeito é paciente. E o que é uma oração na voz ativa? É quando o sujeito é o agente da ação. Então, isso é voz ativa e voz passiva. Só que eu quero mais. Quando eu falo em voz passiva, tá bom, então voz passiva o sujeito é paciente, entendi. Mas eu vou visualizar que a oração está na passiva pela estrutura do verbo. Então, nós temos 2 tipos de passiva. Nós temos a passiva sintética e analítica.
passiva sintética e passiva analítica. A passiva sintética, ela vem com essa estrutura. É um verbo acompanhado do pronome si. Só que esse verbo tem que ser verbo transivo direto. Ou ainda ele poderia também ser transivo direto e indireto. Mas ele tem que ser VTD. Ele tem que ser direto. Nenhum problema se for direto e indireto. Então, sempre que você tiver essa estrutura, a sua oração está na voz passiva o quê? Sintética. E a passiva analítica, aí o verbo vai se apresentar com uma outra estrutura. Você vai ter uma locução verbal, em que o verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal se encontra no particípio. Particípio é o dotoso. Eu não gosto... Lembra? Acho que eu comentei aqui, né? Que eu nem falo o ido e o ado, né? Porque tem o particípio regular e o irregular. Preso, morto, enxugado, aceso, acendido, particípio. Então, sempre que você tiver essa estrutura de auxiliar ser, mas o principal no particípio, com certeza a sua oração está na voz passiva, analítica no caso. Posso mudar? Tá. Foi? Observou-se o rapaz. Nós temos um verbo acompanhado do pronome si. Analisando a regência do verbo. Quem observa, observa algo. Então, o verbo é transitivo direto. VTD mais o pronome si, nós falamos que é a estrutura de voz passiva sintética. Falar observou-se o rapaz equivale a dizer que o rapaz foi observado. Sim ou não? O rapaz foi observado. E veja agora a estrutura verbal. Observou-se o rapaz equivale a dizer que o rapaz foi observado. Aqui nós temos uma locução verbal, em que o verbo auxiliar é o verbo ser, conjugado no pretérito perfeito, e o verbo principal, terminação ado, está no particípio. Então, essa estrutura, verbo ser, mais principal no particípio, é a estrutura de voz passiva analítica. Viu que só mudou a roupinha do verbo? Sim ou não? É a mesma coisa. Frase 1 e frase 2 estão falando a mesma coisa, só mudou a estrutura do verbo. Mas é voz passiva, é voz passiva. Tem várias coisinhas aqui importantes a serem faladas. Vamos fazer aqui, ó, um negocinho que é algo que você tem muito automático. Talvez lá atrás, você vai se lembrar dessa passagem, a gente vai passar da sintética para a analítica. Você fazia isso automaticamente lá no ensino fundamental, mas talvez você não se lembrasse que você estava passando de uma passiva para outra passiva e que estamos dando nome aos bois, digamos assim.
O exemplo clássico, alugam-se salas. Passa. Salas são alugadas. Consertam-se roupas. Roupas são consertadas. Notou-se a presença de estranhos. A presença de estranhos foi notada. Incendiou-se o carro. O carro foi incendiado. Percebe? Então, quando você faz isso, você está passando de uma sintética para analítica. E o que é legal você fazer essa inversão? Quando eu consigo fazer, e é algo que a gente faz de uma forma rápida, mental, né? Observou o seu rapaz, o rapaz foi observado, você tem a convicção de que é voz passiva. Quando você passa para a analítica, o rapaz foi observado, o sujeito brilha. O rapaz foi observado. Quem foi observado? O rapaz. Então, na oração observou-se o rapaz também exerce função de sujeito. Muito cuidado nessa hora. Não. Aí depois eu vou falar de quanto... Olha só. Para indeterminar o sujeito, né? Na aula passada nós falamos, não falamos? Do se ligado ao verbo? Falamos. O se, para indeterminar o sujeito, ele tem que vir ligado a um verbo que não seja VTD. Então, quando é que o se vai indeterminar o sujeito do verbo? Quando for transitivo indireto, quando for verbo intransitivo ou verbo de ligação. Ou seja, o se nunca vai indeterminar o sujeito se vier ligado a um VTD. Então, você pode ter a convicção de que, se eu tenho VTD mais se, busca o sujeito que ali ele está. Como fica bacana de eu achar o sujeito? Passa para a analítica, que daí o sujeito brilha para você. Então, observou-se o rapaz foi observado. O sujeito é o rapaz, tanto em uma oração quanto em outra. Certo? Vou colocar outra frase no mesmo sentido, e aí eu coloco mais informações. Contrataram-se os estagiários. Inverte, como é que ficaria? Os estagiários foram contratados. E aí quem é o sujeito? Os estagiários. Então, os estagiários exercem a função de sujeito. Eu, Elis, gosto de fazer da seguinte forma. Se está na sintática, eu tento passar para a analítica, que eu visualizo melhor, eu tenho melhor entendimento. Elis, é muito difícil, lá na prova, as frases são muito complicadas, dá tudo errado. Enfim, o pessimista, né? Para mim tá difícil, não vai dar certo. Olha só, nós temos um verbo mais o pronome se. Quem contrata, contrata alguém. Verbo transitivo direto. Aí pela teoria, VTD mais se é voz passiva sintética. Agora, a maioria vai marcar se isso aparecer lá. VTD mais se, não é? Quem contrata, contrata alguém. O que eu vou fazer, vocês não fazem, não. Quem contrata, contrata alguém. Contratou quem? Aí vem, fala que aqui é objeto direto. Quem contrata, contrata alguém, é VTD, contratou quem? Os estagiários, aí coloca objeto direto. O problema é que esse VTD vem acompanhado do pronome se. Sempre que o VTD vier acompanhado do se, você não tem objeto. Isso que você falaria que é objeto, será sempre o sujeito. Aí é uma questão que muitos erram, porque ele vem
Na frase, contrataram seus estagiários, estagiários exerce função de objeto. Ah, quem contrata alguém, é VTD, estagiários complementou. Falso. Então, sempre que o VTD vier ligado ao pronome se, aquilo que seria o objeto faz a função de sujeito. Mais uma informação. VTD mais se é voz passiva. Confere? VTD mais se é voz passiva. O se não veio de graça. Ele veio para apassivar a oração. Por isso ele é chamado de pronome apassivador. Também chamada de partícula apassivadora. Mais uma informação importante. Falei que eram várias coisinhas, né? Em cima de uma tela. Regra geral da concordância. O verbo concorda com quem? Com o sujeito. Quem manda no verbo é o sujeito. A mulher do verbo é o sujeito. Quem manda no verbo é o sujeito. Então, se o sujeito aqui está no plural, o verbo veio e ficou no plural. Cansados? Eu vou te dar 10 minutos.